Boa noite, pessoal! Puxa, muito contente de estar aqui hoje com vocês, podendo mais uma live com o professor Jefferson, uma live exclusiva para vocês que ajudaram o professor comprando os áudios dele de abril até agora. Foi uma ajuda muito boa para o professor. Ele recebeu o dinheiro, continuou recebendo depois, até hoje, né? E tem ajudado muito ele, as pessoas que têm comprado, mesmo depois das lives que a gente fez, ajudou muito, porque foi pingando para o professor lá o dinheirinho para ele, e ele ficou muito contente e sempre teve como se virar com esse dinheirinho, com as coisas que foram aparecendo. Eu vou chamar o professor hoje aqui. Ele vai falar para a gente uma live exclusiva, um tema bem forte, que é a agenda reptiliana para controle global, para domínio de controle global, tá? É um tema que eu gosto bastante. A gente ficou pensando que tema que a gente poderia falar chegou nesse tema aí que eu acho que vai. Ele falou que tem muitas revelações para falar. Então, eu vou chamar o professor Jefferson aqui, ele já está aqui aguardando, e agradecendo mais uma vez vocês aí por estarem aqui na live, tá bom? Não esqueça de deixar o seu like, e essa live não é para compartilhar, porque essa live é exclusiva para vocês, tá bom? Essa live é para vocês que ajudaram o professor comprando os áudios, beleza? Professor Jefferson. Ei, boa noite para todos. Que bom estar com vocês hoje. Essa noite fria, mas com o coração bem quente, por causa que vocês estão aqui. E isso, de verdade, é o que nos dá essa força para continuar. Eu passei aí uns diazinhos meio complicados, mas já sabe, altos e baixos. Mas a gente nunca ficou por baixo por muito tempo. A gente fica abaixo, já se levanta de novo. Assim tem que ser. Verdade, né, professor? Não deu para fazer essa live sábado passado porque o senhor estava passando mal. É verdade, deu problemas. Sabe que eu estou tomando esse remédio. Eu não comecei minha quimioterapia ainda, mas tomando uma pré-químio, que é um remédio que me deram que é muito forte. Então me dá um efeito colateral horrível. Então, às vezes, fico sem poder ter controle de certas coisas e então não tive condições de fazer a live, não que eu não quisesse, mas é que eu ia fazer como seja, mas é que eu de repente fiquei até assim, de repente fiquei para a live no Eu que meio. não deixei. Isso é verdade, Eu que foi não deixei. o Roberto Nossa, que não vocês não deixou. têm noção de como que o professor estava. Tava ruim mesmo, nem queria fazer. Professor, tem um monte de gente dando boa noite para o senhor aqui, para a gente na live. Deixa eu falar de algumas pessoas aqui, ó. A Maria Jaqueline Orne, do canal Fênix, está falando boa noite para o senhor. Boa noite, Ai, Roberto. boa noite para as quatro fantásticas. Cinco fantásticas. Quatro fantásticas. A Silvana Santiago, boa noite a todos. O Vicente LS Barbato, boa noite, Roberto. Boa noite, professor Jefferson. Boa noite. A Marisa Claudino, boa noite a todos. A Shirley, o senhor sabe quem que é a Shirley? Mas como não vou saber quem é a Sheila? Meu Deus do céu. A Shirley, falando boa noite, falou que está pousando a nave dela aqui para assistir a live. Ah, já sabe que na segunda-feira estamos lá já. O Rafael Vale, boa noite também. Quem mais aqui? O Idea Silva, boa noite. A Celise Marques, boa noite, professor Jefferson. Roberto, boa noite. A Liege Pegoraro, boa noite. O José Zaragoza, também boa noite. Zelma, a Zelma tem uma surpresinha para hoje aqui, a gente, professor. Ah, é? Olha, tô falando que eu gosto de surpresa. Hoje vai ter umas surpresas legais aí, hein? Ah, vai ter bastante hoje. Daniel Duarte, boa noite. A Zélia Rodrigues, boa noite. A Maria Jaqueline, Fabiano. Quem mais? A Cibele, Patrícia. Um monte de gente está chegando agora e está dando boa noite aqui também. A Maria José Santos, Maria de Lourdes Alves Gomes, boa noite, professor. Então é isso, professor. O pessoal que chegou já dando boa noite para o senhor, todo mundo aqui.
A Fabiana Noronha também, boa noite, professor e Roberto. E aqueles que ficam quietinhos só ouvindo e não participam do chat, também boa noite. Pois olha, para vocês todos aí, eu fico muito contente de estar com a presença de vocês. E um alô especial para a turma do canal Fênix, para Ana Maria Ulis, e para todos que acompanham aqui o Ufologia Express. Eu digo que todos são parte da nossa grande família universal. Anuncio para vocês todos uma coisa, que hoje é o aniversário do professor Paulo de Oliveira, hein? Por favor, mandem aí um abraço para ele, solidário, que hoje é o aniversário dele. E também... Hoje é aniversário do professor Paulo. Isso Yoga. Sim. Professor Paulo da Yoga, já sabem, né? E esse é importante. E mandar aqui meu abraço sempre para meus queridos anjos da guarda, que é a Melissa e o Miguel, que tomam conta de mim. Legal, professor, e muito também bom. para a Márcia, para a Jaqueline, para todos os amigos. Muito bom. Chegou mais umas 3 pessoas aqui dando boa noite, que foi o Leco Flow. Boa noite, Leco Flow, para mim e para o senhor. A Mercedes, boa noite. Boa noite, Mercedes. E é isso aí, beleza. A Shirley falou que quer bolo. É com o Paulo aí, Shirley. Não é com a gente, não. Tem que ser com o Paulo. Eu gosto de bolo também, tem que ser um bobinho para mim. Eu sou diabético, mas não sou fanático, como diz um, né? Olha, gente, vocês estão com uma surpresa bem grande, vou contar para vocês, sobre a live de hoje. Tá? A surpresa é que não vamos falar só sobre a agenda reptiliana, a gente vai falar também sobre a origem dos reptilianos. Isso ninguém tinha comentado em nenhum lugar. Aqui vocês vão escutar privadamente aqui, a origem dos reptilianos. Bom, não digo dos reptilianos gerais, dos saurianos. Porque existem 3 tipos de saurianos. Existem os reptilianos, existem os reptiloides e existem os draconianos. Todos eles são saurianos. E hoje a gente vai ver a origem deles. Como foi que tudo passou. Ok? Tu tem mais uma coisa para dizer, Roberto? Eu posso começar a coisa aqui? Pode começar. Eu achei que o senhor já ia começar, mas pode ir. Fica à vontade aí. Então, tá bem. Eu vou contar para vocês uma coisa. Existe uma raça ancestral que poucas pessoas comentam. O nome dessa raça chama-se Carians. C-A-R-I-A-N-S. Carians. Os Carians são uma raça... Eles seriam como pássaros humanoides. Imagine que, em vez de ter asas, eles têm braços. Eles têm um corpo, uma formação humanoide e uma cabeça que lembra a cabeça de um pássaro. Os saurianos, eles são do sistema da constelação de Orion. E aí, anos atrás, muitíssimo tempo atrás, eles estavam trabalhando num programa genético. O programa genético tirava parte do DNA deles e expandia esse DNA com uma série de outras características. E, basicamente, eles criaram o chamado grupo sauriano. O grupo sauriano é composto de 3 tipos distintos de criaturas. A primeira, tá, é o reptiliano. O segundo é o reptoide. O terceiro é o draconiano. Vamos ver quais são as características de cada um deles. Os reptilianos têm uma característica comum. Eles, basicamente, eles teriam de 6 a 8 pés de altura, quer dizer que 2,5 metros, mais ou menos, é o normal do reptiliano. Né? Eles têm uma pele meio esverdeada, que não chega a ter exatamente escamas, mas algo como se fossem escamas. Eles têm um odor corporal característico. Seria não exatamente amônia, mas algo parecido com amônia, bem forte. Eles têm olhos grandes oblíquos, que normalmente são ou amarelos ou dourados, uma pupila vertical.
E, basicamente, os reptilianos estão envolvidos diretamente com a história terrestre desde o tempo das primeiras civilizações. E agora vamos saber por quê. Então, quando os carianos produziram os saurianos, eles produziram primeiro o tipo reptiliano. Logo depois veio o tipo reptoide. Do reptoide, eles tomaram as características dos reptilianos e misturaram com metamamíferos, criando um tipo semi-reptiliano de sangue quente, que é o contrário do tipo reptiliano original. E logo vem o último, que é o draconiano. O draconiano é uma forma muito mais acentuada da natureza reptiliana, inclusive por a cauda, porque os reptilianos eles não têm uma cauda, eles têm uma cauda vestigial, quer dizer, só um pouquinho que quase não se nota, ao passo que os draconianos seguem tendo a mesma cauda. Já os reptóides já não têm nada, como o cóccix humano também era uma cauda que a gente tinha no passado, também eles não têm. Ah, vocês não sabiam sobre o cóccix? Busquem o cóccix humano e vocês vão ver a história ao redor disso. Então, o que passa é o seguinte: esses seres se revoltaram contra os carianos e revoltando-se pelo fato de que os carianos tratavam eles não como inferiores, mas como que patronizavam eles. Eles se sentiam patronizados por eles. Como quer dizer patronizados? Por exemplo, eles não tinham a liberdade de escolher certas coisas. Eles diziam, é melhor você fazer isso, é melhor você fazer aquilo, você deveria fazer isso, você deveria fazer aquilo. Eles sentiam que eles estavam sendo coesos a algo. Então começou uma grande batalha entre eles, a batalha das quais os reptoides não quiseram tomar parte. E basicamente somente os reptilianos e os draconianos se uniram e terminaram dizimando completamente a raça cariana, tomando controle dos seus planetas, das suas tecnologias. Então, o que passou foi o seguinte: eles começaram uma expansão territorial e se surpreenderam quando encontraram outras civilizações que também tinham a capacidade de viajar entre estrelas. Porque os reptilianos somente tiveram essa tecnologia quando eles tiraram dos carianos. E existiu um grupo específico de reptilianos que viajou até o sistema de internuvens na constelação de Orion. E na região de internuvens, ele encontrou um sistema binário muito exótico, porque uma estrela estava separada da outra por uma luz de distância. Uma era uma estrela amarela e a outra uma anã marrom. O nome desse sistema é Sistema Solar. A estrela que eles falavam era o Sol, e a segunda estrela marrom anã era Nêmesis. Pois esse grupo de reptilianos descobriu que o 10º planeta era um planeta que não tinha atmosfera, estava muitíssimo longe do Sol, mas tinha características únicas. Ele tinha, por exemplo, um sistema selado de ecossistema interior, que era protegido e mantido por energias geotermais. Então, dentro desse 10º planeta, tinha luz e calor. Tinha rios, lagos,
oceanos subterrâneos, uma vasta rede de túneis e cavernas que se interconectavam ao redor do planeta, e eles decidiram fazer uma colônia ali. E essa foi a colônia reptiliana do 10º planeta. A esse planeta eles chamaram Hercules, que mais tarde se conheceu como Hercóbulos. O mesmo Hercóbulos que as pessoas confundem com o planeta monstro, que está seguindo em direção à Terra, e confundem com o planeta X, que é o planeta. Tem gente que confunde até Nibiru com o planeta X, mas isso é outra história para um outro dia, que não tem nada a ver com o que a gente está falando hoje. Então, o que foi que passou? Eles fundaram uma civilização ali baseada nos recursos que eles tinham. Então, essa civilização de reptilianos desenvolveu castas. E de todas essas castas conhecidas, todas elas estavam sempre em constante atrito um com o outro. Até que surgiu uma casta que começou a unificar todas as outras. A casta se chamou Tiamat. E a casta Tiamat tinha uma característica única. Cada uma das outras castas eram comandadas por rainhas. Por que a rainha? Porque a fêmea era aquela que produzia os ovos. E cada ovo era um cidadão reptiliano novo. Então, como essa rainha era muito especial, ela produzia muitos ovos, ela era a líder absoluta daquela casta. Até que na casa de Tiamat apareceu algo que nunca havia sido visto. Um ser hermafrodita, que não necessitava que alguém fecundasse os ovos. Que os ovos que produzia já nasciam fecundos. E a casa de Tiamat se tornou uma das casas mais poderosas de todo Hercóbulos. Não era fácil a vida em Hercóbulos por um detalhe. Mesmo que eles tivessem um ecossistema e tudo isso, os recursos de Hercóbulos eram limitados. Por que eram limitados? Eles tinham um controle de quantidade de pessoal. Porque dentro daqueles sistemas de cavernas, eles sabiam que se eles tivessem uma superpopulação, eles não tinham recursos para alimentar todos. Não haveria oxigênio para todos e uma série de limitações. As tecnologias deles são aquelas que eles trouxeram dos Carianos, mas mesmo assim desenvolveram tecnologias novas, mas basadas com as limitações dos recursos que Hercóbulos produzia para eles, que não eram muitos. Então a coisa foi ficando cada vez mais e mais difícil, até que chegou um momento que se tornou crítico. E eles disseram que se eles não obtessem recursos novos ou novas fontes de energia, Hercóbulos ia perecer. A civilização deles ia terminar. Eles não podiam se comunicar com os irmãos deles que ficaram para trás na constelação de Orion, especialmente o sistema Alfa Draconis, onde seus irmãos draconianos se quedaram. Então, eles isolados como estavam, os outros reptilianos indo a outros sistemas estelares, estavam sozinhos nesse sistema. Então, eles foram buscar quais são os recursos que eles encontrariam dentro do nosso sistema solar. E começaram a verificar planetas. E descobriram que haviam 3 planetas especificamente que tinham os minerais necessários para a fonte de poder que podia salvar Hercóbulos. Que planetas eram esses? O primeiro planeta que eles iam ficava na terceira órbita, que era a Terra. Mas a Terra estava abaixo a guarda dos Anunnaki, que haviam chegado com o planeta Nibiru.
Então, a Terra estava fora. Eles não podiam pensar em tirar nada da Terra. O segundo planeta era Marada. Marabah, Marada, que hoje conhecemos como Marte. O planeta Marte tinha oceanos, tinha rios, lagos, florestas, parecia muito com a Terra. Nossa população e a tecnologia de Marada era muito forte e eles disseram que essa é uma guerra que ia durar muito tempo e eles decidiram que Marada não era adequado. Na quinta órbita havia um outro planeta, Phaeton, uma população muito menor e um detalhe, era pacifista. Tinham uma tecnologia capaz de viajar entre planetas, mas eles eram seres dedicados à paz, mas que nada. Os Phaeton tinham os recursos que eles necessitavam. Então, o que eles podiam fazer? Eles foram buscar aonde eles pudessem encontrar os minerais que necessitavam. Então, uma missão foi feita. Nessa missão, eles deveriam invadir a Phaeton e trazer todo o mineral que eles necessitavam para as tecnologias deles, porque as máquinas deles estavam falhando. Houve um conflito muito grande porque os phaetonianos não consideraram a invasão deles algo positivo. E, mesmo sendo pacifistas, eles reagiram. E o que foi que passou? Passou que, na reação deles, os draconianos se quedaram desesperados. E, no afã de conseguir os minerais que eles tinham, terminaram desestabilizando o núcleo central do planeta Phaeton, causando uma enorme implosão. Não explosão, implosão. E Phaeton se dissolveu. Uma vez implodido, o que sobrou de Phaeton é o que hoje conhecemos como planeta anão Ceres e o cinturão de asteroides troianos que fica entre Marte e Júpiter. A onda de choque da destruição de Phaeton foi tão forte que praticamente vaporizou os oceanos marcianos. Terminou com o sistema ecológico marciano, destruindo tudo, queimando tudo, uma devastação total. Foi tão grande que até a Terra foi sentida. Os maradianos, que são os marcianos, tomaram isso como um ato de guerra. E todos os veículos sobreviventes deles exigiram, então, que se fizera uma vingança. E todos eles viajaram rumo a Hercóbulos. Ao passo que a frota que tinha atacado Phaeton foi dizimada praticamente pela explosão e perderam como 2/3 da frota deles. Quando eles, as naves avariadas que estavam, quando eles finalmente chegaram a Phaeton, perdão, a Hercóbulos, de volta, descobriram que Hercóbulos estava em fase de destruição, porque os maradianos fizeram a mesma coisa, estabilizaram o núcleo central de Hercóbulos e Hercóbulos estava implodindo. Eles fizeram o impossível para salvar a maior quantidade de reptilianos que puderam, que não eram muitos, mas foi inevitável. Hercóbulos terminou explodindo. E a explosão de Hercóbulos é o que temos hoje, o cinturão de asteroides de Kuiper. São os restos desse planeta.
Os sobreviventes reptilianos, que agora eram pouquíssimos, tinham que pensar o que eles iam fazer, para onde iam ir. Eles não tinham mais planeta. Não podiam ir para a Marada, porque os maradianos iam matá-los todos. E eles tentaram a sorte na Terra. Justamente coincidiu com o fato que os Anunnaki estavam deixando a Terra, retornando a Nibiru, que retornava à sua própria dimensão de origem. Então, foi justamente quando os reptilianos se aproximaram do planeta. O mais interessante foi os 3 lugares que eles decidiram pousar. Eles pousaram na Índia, no oeste de China e no Oriente Médio, sendo que a maior parte pousou no oeste de China. Se vocês vão buscar as lendas indianas dos Nagas, vocês vão encontrar reptilianos que nunca tentaram dominar as pessoas, mas reptilianos que tentaram evolucionar as pessoas, ajudando elas a uma elevação espiritual. Foram aqueles que deram aos humanos o presente dos Vimanas, que eram veículos capazes de mover-se pelo céu, como naves planetárias, não naves estelares ou interplanetárias. Mas os Nagas foram uma prova viva que nem todos os reptilianos eram inimigos. Já os outros que pousaram no oeste de Índia, perdão, no oeste de China, eles ficaram pensando o que eles iam fazer. Eles não tinham tecnologia nem pessoas suficientes para tomar o planeta. E eles sentiam que se eles simplesmente se apresentassem aos humanos, eles iam ser ou destruídos ou tornados escravos pela aparência deles. Eles descobriram que eles eram capazes de mudar, ou seja, que eram metamorfos. Eles podiam expandir ou contrair as suas moléculas. Com isso, eles podiam alterar a densidade do corpo e a forma física deles. E usaram eles em sua vantagem. Então, a agenda reptiliana é basicamente baseada nisso. Baseada no controle indireto das civilizações. Como é esse controle indireto? É o seguinte, eles diretamente não podem fazer nada. Mas se eles, por exemplo, contribuem com um político, ajudando esse político a obter o que ele necessita, que são votos, como eles fariam isso? Eles têm acesso a tecnologias que facilmente podiam encontrar ouro e diamantes para eles e dar o peso deles em ouro e diamante aos políticos, desde que os políticos servissem esses propósitos. E foi isso que passou. E descobriram que o poder, por causa do poder, funciona quando você tem o poder do seu lado. E para obter esse poder, tem que dar algo que seja interessante para eles. E foi exatamente o que passou. Então, o poder, por causa do poder, é passado nisso. Antes de continuar, Roberto, temos alguma pergunta relevante ou vamos deixar para o final? Como é que quer fazer? Apareceu uma pergunta aqui do Vicente LS Barbato. Uhum. Bem agora. O que causou essas implosões? Quando o núcleo de um planeta, que é o que provoca, ele está girando a uma velocidade incrível. Quando esse núcleo perde o equilíbrio eletrogravítico, porque esse núcleo é o que produz a gravidade que mantém a atmosfera do planeta, ou mantém a integridade do planeta. No caso, quando esse núcleo
começa a girar de uma forma que não é a correta, ou queda desestabilizado, o planeta começa a perder a integridade geofísica. E uma vez que perca a realidade geofísica, essa coerência que mantém o planeta junto se dispersa e o planeta começa a se desfazer. Foi exatamente o que passou com eles. Foi assim que o planeta implodiu. O que mais que temos, Roberto? Mais alguma coisa? Tem uma outra pergunta aqui. A Maria Jaqueline Orne Viveiros. Os chineses descendem diretamente dos reptilianos? Não, não descendem de agentes reptilianos, mas tiveram eles alguma alteração genética? Se diz que sim, mas eu não posso fazer essa afirmação ou confirmar para você que isso é verdade. O DNA humano está comprovadamente alterado de alguma forma. O projeto Genoma só mostra para as pessoas parte do que eles descobriram sobre o genoma humano, porque o resto as pessoas não estariam preparadas para escutar. Ou seja, que nós, humanos, não seríamos naturais da Terra, mas produzidos de uma forma artificial. Mas se fomos produzidos por alguém, esse alguém não é o Criador. O Criador é aquele que criou tudo, incluindo a quem criou a nós. Se fôssemos alterados geneticamente por alguém, esse alguém não é o Deus. O Deus é aquele capaz de criar quem alterou. E como saber que a alteração feita por eles não foi uma designação do ser celestial? Essa é uma pergunta que fica em aberto, porque não tem uma resposta para ela. O que mais que temos por aí, Roberto? José Miranda Lourenço. Professor, você viu ou teve contato com algum reptiliano? Eu já vi reptilianos em fotografias, já vi reptilianos em filmes oficiais. Nunca tive o contato direto com um reptiliano, mas digo para você e posso afirmar, nem todos os reptilianos são caóticos, são negativos. Existem reptilianos que trabalham em seu favor. Tem outra pergunta aqui, do Ideia Silva. Professor, houve explosões nucleares em Marte? Sem dúvida nenhuma. O que provocaram as explosões? Talvez os próprios reatores nucleares de certas usinas que eles tinham, porque Marte nunca foi atacado diretamente por reptilianos. Marte foi uma circunstância do que passou com Phaeton. Mas sim, houveram explosões nucleares em Marte. Mas não por bombas. A Flávia Catalano. Professor, você pode falar mais sobre os Majestics? Eles ainda estão no poder? O Majestic foi criado, o Majestic 12, foi criado com o objetivo de estudar a questão extraterrestre. Eles nunca tiveram no poder. Eles foram os precursores de um estudo independente de uma parte do governo que não conhecia o que a outra parte estava fazendo. Porque havia uma parte que vem tratando de extraterrestres desde os anos 30, sabendo que os Majestic vão aparecer nos anos 40. Então, justamente porque uma parte não sabia que a outra parte estava fazendo, o Majestic foi criado. Mas os resultados não foram exatamente o que eles estavam esperando. Eles pensavam que eles iam provar que tudo isso era uma grande estupidez e que não havia nada. E mais tarde descobriram o oposto. Que sim, havia muita coisa e que eles estavam muito além do que eles podiam entender. O que mais que temos aí, Roberto? Ideia Silva. Professor, conhece os Homens de Preto? Teve algum contato com eles? Infelizmente, sim.
Basicamente, foram os que me levaram a participar de projetos americanos. Eu não me voluntariei para trabalhar para os americanos, eu praticamente fiquei sem opções. Os homens de preto não se vestem como os antigos. Os homens de preto antigamente se vestiam de preto, com óculos escuros e ternos escuros, carros escuros e tudo isso. Hoje em dia, não. Hoje em dia, eles são como um executivo normal e corrente, mas eles são atrás do poder. Tem mais pergunta aqui. Pode passar? Pode passar. Almira Quilen Marques. Se Nibiru é uma nave e Hercóbulos foi desestabilizado, qual corpo celeste causará alterações na Terra a ponto de criar terremotos, inundações e mudar a conformação dos continentes? Primeiro, Nibiru não é uma nave, Nibiru é um planeta. É um planeta transdimensional, que ocupa a terceira órbita da Terra. Então, em nenhum momento Nibiru teve controle de mover-se. Ele movia na órbita que ele queria. Ele entrou no nosso sistema por um vortex. Era natural esse vortex artificial? Eu não tenho elemento para te dizer. Agora, pode dizer que Nibiru não era uma nave. Posso dizer que Hercóbulos foi destruído. E sim, um planeta gigante está vindo na direção, não digo da Terra, mas do sistema solar. Que planeta é esse? Chama-se planeta X. Esse é a designação desse planeta. O que mais que temos para aí, Roberto? Aqui. O do Vicente. Será que Deus está testando a sua criação? Vicente, Deus vem testando a criação desde o princípio. Se tu vês as alegorias sobre a Torre de Babel e uma série de outras coisas, a Arca de Noé e tudo isso, então tu vê que ele está constantemente testando a criação. Mas não porque ele seja um pai mau ou vingativo, não. Ele é um pai observador que espera o melhor da sua criação. Então por isso nos testa, para que a gente possa fazer o melhor do que a gente pode. Essa é a resposta. Ana Lúcia Leite. Professor, quem seria o topo do poder aqui na Terra? Não digo os seres humanos. Eu diria o seguinte: a Terra é o resultado de manipulações alienígenas. Existem exopolíticas por trás de tudo isso. Existe a agenda reptiliana para controle global, que é o que estamos conversando hoje. A ideia exatamente é essa: é dizer para vocês que as habilidades reptilianas capazes de serem metamorfos, ou seja, imitarem a aparência humana, até de pessoas conhecidas, de ocuparem seus lugares, isso não é teoria de conspiração. Isso é um fato que não é documentado porque as pessoas não necessitam saber mais do que elas já sabem. Então, o topo do poder na Terra, eu diria que são os saurianos, porque eles controlam até mesmo as instituições que são secretas. É só isso que eu posso dizer, porque também é um território perigoso que está se comentando. Jô Zaragoza. Professor, assisti uma live no Flávio Vale, onde ele fez uma entrevista com um reptiliano que diz que a agenda deles é subir ao poder. O senhor acredita que isso é possível? Eu acredito que é possível, que a agenda deles é a subir do poder, porque é o que eles vêm fazendo século atrás de século. Primeiro com reis, depois com imperadores, depois com a igreja e agora com os presidentes. Então, sim, a agenda deles é subir no poder. Agora, se aquele reptiliano que conversou no programa Saudade é verdadeiro ou não, isso eu não posso saber. Mas o conhecimento que ele tinha certamente era.
Tem o Fabiano Galina. Última pergunta aqui. Professor, na escala hierárquica dos sauróides, quem está acima e quem abaixo dos seres alados e qual delas habita o nosso planeta, seja na superfície ou abaixo dela? Grato. Uhum. Vamos ver aqui. Temos aqui, vamos ver todas as possibilidades que existem, tá? Os textos indianos falam de uma raça reptiliana chamada Sarpa. E temos os Siritai de Índia, que é uma tribo de homens que tem os narizes como se fossem narizes de serpente. E é bem exótico isso. Logo depois, temos na Índia, na China, até os japoneses têm o Kappa, Kappa, que é um reptiliano humanoide. Na China, na Coreia, no Japão, se fala dos dragões reis, sobre uma raça de dragões que, na verdade, não soltavam fogo nem nada disso, mas eram representações alegóricas desses seres alienígenas reptilianos. Até no Oriente Médio, a questão dos djinns, tá, seria basada nessa questão reptiliana. O livro de Gênesis menciona os reptilianos quando põem a serpente no paraíso, que é uma alegoria da questão da intermediação reptiliana com os assuntos humanos. Na África, vai encontrar uma raça reptiliana chamada Chitauri, que tem que ver com a mineração. O que mais que eu posso dizer? Existem tantas posições, tantas colocações. Eu queria estender isso um pouquinho mais para vocês. Estou tentando, mas esse é um daqueles dias que anda um pouquinho complicado. Vou fazer uma coisa. Eu vou deixar o Roberto dar um recado aqui para vocês e eu volto daqui a pouquinho. Só deixa que eu me ponha bem de novo. Aqui deixo vocês com o Roberto. Pessoal, o professor tava super bem agora de manhã, de tarde, tava super animado. Eu não sei o que aconteceu, né? Que eu acho que é o remédio. Vocês estão vendo que ele está se esforçando aí para poder terminar a live, continuar a live. Mas o que eu posso dizer é o seguinte: o professor, ele. Nossa, tá dando um negócio aqui em mim. Acho que eu vou tomar um chazinho. Professor, vamos tomar um chazinho? Pode? Tá bom. Eu vou tomar um chazinho aqui, pessoal. Nossa, eu tô com uma vontade, tô com um negócio aqui na garganta. Eu vou. Esse chazinho aqui tá me deixando mais inteligente. Olha aqui, ó. Esse chazinho aqui tá bom, ó. Vocês conhecem a pessoa dessa caneca aqui? Deixa eu colocar aqui a pessoa. Ô, professor, e essa caneca aí? Tá bonita essa caneca, hein? Ó, olha só. Essa caneca, Vou fazer caneca tintim aqui. Ó, agora melhorei aqui a minha garganta. Fiquei até mais inteligente depois que eu tomei nessa caneca. Essa caneca é única. Essa caneca é especial. Nossa! Essa caneca é boa aqui, hein, ó. Ó o professor tomando ali o seu chazinho, esquentando. Tá ficando mais inteligente aí, professor? Vendo se fica um pouquinho mais, porque esse remédio me deixa meio desnorteado. Pois A é. verdade é que justamente o horário que eu tenho que tomar, eu tento ver se posso tomar um pouquinho mais tarde, mas o médico já me puxou um puxão de orelhas, porque você tem que manter
no mesmo horário sempre. Eu, por causa das lives, fico... Mas o que vão fazer, né? Aqui, ó. A canequinha aí, pessoal. Essa é uma das surpresas aqui, ó. Uma das surpresas mais legais. Sabe o que está escrito aqui, ó? Opa, deixa eu chegar aqui. Sabe o que está escrito aqui? Fala aí, professor. Deixa um likezinho. Tá escrito aqui. Deixe um likezinho. Aqui eu não consigo mostrar para vocês aqui por causa do efeito da câmera. Mas eu vou mostrar. É o seguinte, ó, pessoal. Deixa eu mostrar aqui para eles. Ah, o professor consegue, olha lá. Ó. Deixa um likezinho. Muito bom, muito bom. Deixa eu mostrar para eles aqui, professor. Já te chamo aí, tá bom? Tá bem, obrigado. Pessoal, essa caneca é o seguinte: existe uma empresa que ela está espalhada em todo o Brasil, em vários estados e várias cidades. Essa caneca é da empresa chamada Caricaneca. Então, o que você vai fazer? Se você quer essa caneca, existe um meio, tá? Essa caneca é o seguinte: você vai digitar no Google assim, Caricaneca e o nome da sua cidade. No caso, eu digitei Caricaneca Campinas e achei uma pessoa que faz essa caneca. Essa caneca é uma caricatura do professor, vocês viram, uma caricatura super bacana. Deixa eu pôr aqui para vocês. Aí, ó. Deixa um likezinho. É da Caricaneca. Então, vamos supor, você é do Rio de Janeiro, você vai digitar lá no Google. Caricaneca, tá escrito ali, né? Caricaneca. Caricaneca, Rio de Janeiro. Você é de Londrina? Caricaneca, Londrina. Caricaneca é o nome da sua cidade. Aí, o que vai acontecer? Para você ganhar o rótulo, você vai ganhar o rótulo dessa caneca, tá? Para você ter... Todo mundo gostando da caneca. Quem gostou da caneca, fala aqui. Eu gostei da caneca. Eu quero essa caneca para mim. É o seguinte, essa caneca, você vai ganhar o rótulo dessa caneca, tá? Para poder fazer ela na sua cidade. O que acontece? Você não vai precisar pagar a caricatura do professor, porque no rótulo já tem a caricatura do professor. Então, você só vai entregar o rótulo, que é o arquivo em JPEG, para a pessoa da sua cidade, da Caricaneca. Ele vai produzir e você vai lá buscar depois ou manda entregar na sua casa. Tá bom? Beleza? Então, é o seguinte, ó. Eu vou colocar um videozinho aqui falando sobre a caneca para o professor, tá bom? Então vamos lá. Certas experiências para poder passar para a humanidade verdades. E eu acho o professor muito corajoso por ter passado por tudo isso. Que daí ele passa um ensinamento para nós. Então, professor, olha, eu desejo que o senhor se recupere muito bem. Sabe, que fique bom logo. E eu acompanhei a minha cunhada a todo momento, pelo que ela passou. Então, nós te desejamos, de coração, que o senhor fique bom rápido e que possa se curar, como a minha cunhada também se curou. Mas, olha, eu admiro muito o senhor, viu? Obrigada, professor, pelos ensinamentos. Obrigada ao Roberto por tudo, né? E pelo pessoal que é do grupo, que eu conheci. Falei com a Márcia, vi a Jaqueline, outras lives que a gente acompanha. E eu sou muito grata a tudo isso e aos conhecimentos. Porque eu, quando era pequenininha, eu falava pra minha mãe, mãe, a vida tem um segredo e eu quero descobrir. Porque eu acho que não é isso que a gente vive aqui, não. Tem algo muito mais que é escondido de todos nós. Então, a gente tem que descobrir para se libertar de tudo isso. Mas é escondido de todos nós. Então, a gente tem que descobrir para se libertar de tudo isso. Mas obrigada e boa sorte, professor. Tudo de bom. Venho aqui fazer uma homenagem ao mestre Jefferson. Tudo que ele me ensina, tudo que eu aprendo a ele. Estou aqui na Praia Vermelha, Rio de Janeiro. Ele me ensina demais isso. Mestre, eu quero dizer para você que todo sofrimento
tem data certa para acabar. Portanto, paciência e perseverança, tá? Eu digo isso para mim também. Muita saúde para nós e é só por hoje. Muito obrigado, mestre Jefferson. Muito obrigado pelo seu carinho aí por nós. Muito obrigado. 8 anos. Há 11 anos atrás, eu tive um câncer de mama. Fiz uma mastectomia total. Não tenho, eu uso uma prótese. E graças a Deus consegui vencer. Há 11 anos, já vai para 12 anos, se Deus quiser. Mas, há 3 anos atrás, perdi meu marido. E nessa tristeza, que só de falar a gente já chora, né? Que isso até é normal, porque é muito difícil. Nessa tristeza, eu tive outro câncer, que foi no colo do útero. Mas, devido à pandemia, eu fiquei uns tempos afastado do médico, a gente tinha medo de ir, né? Então, dá licença. Então, quando eu fui, eu já estava com um tumor no colo do útero. Aí, comecei a fazer os exames todos e fui para uma cirurgia, que foi dia 30 de julho do ano passado. Aí, depois da cirurgia, parti para uma quimioterapia. Fiz 4 quimioterapias, que só mexeram um pouco com as minhas pernas, mas deu tudo certo, né? Aí, terminei as minhas quimios, fui para radioterapia. Fiz 25 radioterapia. Não foi fácil, porque a gente tinha que fazer que nem uma viagem, que a gente chegou a ir para São Bernardo do Campo, porque aqui em São Paulo a gente não tinha. Então, era de segunda a sexta, a gente tinha que fazer essa viagem. Mas valeu, porque a gente se distraía, né? Tá, fiz as 25 radioterapia e parti para braquioterapia. Fiz 4 braquioterapia, que são 4 semanas, uma por semana. E graças a Deus estou aqui, venci. Só falta agora, estou em fase de manutenção. Então, vou ter que fazer uns exames, ter que fazer uma tomografia, fazer uma ressonância para ver como eu estou. Mas, graças a Deus, eu venci. Estou aqui e graças ao amor da minha família, dos meus amigos, e espero que você consiga vencer também, porque você tem a fé que você vai conseguir passar por essa. Não é fácil, eu sei disso, mas a gente consegue, tenha fé. Pessoal, então é o seguinte, ó, algumas pessoas já adquiriram a caneca, tá? Eu entrei em contato com algumas pessoas para fazer esse vídeo para o professor, para a gente ver a importância de que vocês têm na vida do professor, porque vocês ajudaram o professor comprando os áudios. Tem gente que comprou os áudios, tem gente que fez doações, tá ajudando do mesmo jeito. Então, o que eu fiz com o professor? Assim, eu falei, professor, o que eu posso fazer para te ajudar é usar a experiência que eu tenho de 10 anos de marketing digital, e usar isso para que o senhor tenha alguma coisa todo mês. Da minha parte em poder ajudar é essa, né? Então eu falei, professor, vamos fazer o seguinte, vamos marcar uma live especial agora para junho, uma próxima live agora em junho, dia 18. Então essa live, dia 18, tá? Dia 18/6, o que ele está oferecendo? O rótulo da caneca, que eu vou passar para você, o rótulo da caneca, que é para você pedir para a Caricaneca da sua cidade fazer, vai sair em torno aí de uns 30 a 40 reais mais ou menos, tá? A caneca. Se fosse ter que fazer tudo, o Caricaneca nova, a caricatura do professor, ia ser 60 reais. Eu já te tô dando esses 20 reais só do rótulo, tá? Você só vai pedir para reproduzir. Então, os 15 novos áudios do professor, tá bom?
uma live exclusiva agora dia 18/6, onde ele vai ter um tema que ele ainda vai dizer para mim, para eu preparar aqui o bannerzinho, tal, anunciar igual eu anunciei para vocês no grupo. E a arte da caneca. Então, para vocês que querem ajudar, continuar ajudando o professor, fica R$ 47,90 e eu forneço para vocês a arte da caneca para vocês fazerem também e homenagear o professor, quem sabe numa próxima live, num próximo vídeo, é só entrar em contato comigo que a gente faz isso daí, tá bom? Vocês estão vendo que cada live que o professor está fazendo está mais difícil para ele dar continuidade, os remédios estão começando a dar efeito nele, ele está sonolento, ele está difícil. Então, a ajuda que a gente tem para dar para ele é se vocês puderem continuar comprando essas informações que o professor vem dando para a gente, porque o que ele tem para passar para a gente como forma de trabalho, não como uma doação pedindo dinheiro, é um trabalho que ele acha que é mais digno, oferecendo informação para vocês. Então, foi essa forma que eu encontrei de poder ajudar o professor, de organizar toda essa parte de pagamento, de recebimento, de envio dos áudios, criar os links, fazer a live e deixar com que ele passe para a gente todo o seu conhecimento, que fique gravado para a gente aqui essa história que ele está passando, né? Então, se você quer continuar ajudando o professor, por isso que eu fiz uma live só com vocês aqui, que é para você, que eu sei que vocês têm esse poder de continuar ajudando o professor, é R$ 47,90, é o mesmo sistema, entre em contato comigo através do link, o link está na descrição aqui embaixo da live e também no topo do chat. Então, no topo do chat tem o link, e aqui tem o link de pagamento dos áudios e da próxima live, tá bom? Então é isso, pessoal. Vou chamar o professor aqui de novo, tá bom, professor? E aí o senhor pode dar uma continuidade aí, se o senhor se sentir melhor em continuar ou terminar, o senhor que sabe aí, tá bom? Estou chamando ele aqui, pessoal. Pois eu diria o seguinte, eu vou deixar então com perguntas para as pessoas, para não quero deixá-las sem perguntas, sem respostas. Então, é que essa que é a coisa, como princípio, eu gostaria que eu pudesse voltar no tempo, pelo menos um mês atrás, e estar com aquela potência que eu estava. Agora parece que eu me sinto somente um pouco do que é, mas a gente vai passar, a gente vai superar isso. Isso não é para sempre. Tá bem? Então, vamos ver, Roberto, que perguntas temos por aí? Tem aqui essa pergunta do João Santana. O professor já comentou que não foram os Anunnakis que criaram a raça humana. Eu sempre li que eles fundiram o DNA deles com os símios que viviam na superfície do planeta Terra. Quem criou a raça humana? Eu diria que a raça humana foi manipulada por várias raças, mas a raça humana foi criada de forma divina. Houve uma criação divina por trás disso. Se tem um criador para a raça humana, foi Deus. Agora, se tu quer dizer quem as pessoas que manipularam o DNA humano, aí foram alienígenas. Agora, não tem nada a ver com macacos. Não tem nada a ver com macacos. Tá, mais uma outra pergunta aqui. Silvana Santiago, temos informações de qual raça comanda o planeta X? Isso é difícil responder pelo seguinte, porque são várias informações de canalizados sobre o planeta X, que eles dizem uma coisa, dizem outra totalmente diferente, um contradizendo o outro. Então, saber quem tem razão fica a coisa mais difícil. Então, eu não posso dizer quem comanda o planeta X por isso, porque tem pelo menos 5 grupos que estão dizendo que eles são os que comandam o planeta X, e, na verdade, não creio que nenhum deles é. Mas, infelizmente, não tenho como responder essa pergunta para ti.
Bom, beleza então, professor. As perguntas acabaram. Eu acho que a gente vai liberar o senhor descansar, né? Já estamos aí com 1 hora de live já. Eu peço desculpas para todos, porque a verdade é que eu queria expandir isso ao máximo. Vocês notaram uma coisa? Eu tentei entrar na parte geopolítica de tudo isso, porque existem implicações por causa da infiltração da questão reptiliana. Basicamente, eu posso dizer só uma coisa, sem correr o risco de afetar a qualquer pessoa, especialmente ao Roberto. O fato de que os reptilianos são capazes de reproduzir a semelhança de qualquer pessoa. Eles são metamorfos. E existem casos onde pessoas, isso não é teoria de conspiração, isso foi constatado, onde pessoas são, como vou dizer, eles tiram aquela pessoa de situação e põem um reptiliano posando como se fosse essa pessoa. E algumas dessas pessoas são pessoas notórias, são pessoas famosas. Por que eles fazem isso? Qual a função do que eles estão fazendo? Essa é a história do poder por trás do poder. Ou seja, eles não têm o poder, mas eles controlam o poder. Então, existe uma agenda de controle global em tudo isso. Desde o sistema econômico até o sistema político. Porque um sempre está atrás do outro. Então, basicamente, é isso que eu queria que vocês vissem sobre a questão do controle global reptiliano. A capacidade da mudança. Agora, se vocês querem se reconhecer reptilianos, vejam 3 partes do corpo que são fundamentais: os olhos, a boca e a garganta. Se vocês notam que às vezes existem pessoas que inexplicavelmente os olhos mudam, a configuração da boca muda, a configuração do pescoço muda, podem ter certeza que aquela pessoa não é quem vocês pensam que é, mas um reptiliano fazendo passar por ela. Eu queria continuar, mas de verdade está difícil. Não, professor, fica tranquilo, o pessoal está entendendo, a gente sabe da sua situação, o senhor está cansado aí, a gente está vendo que está cansado. Eu vou dar boa noite para o senhor, então, tá? E a gente conversa amanhã, tá bom, professor? Tá bem, então. Muito obrigado. Olha, gente, eu digo para vocês, tá? Eu não sei quando o Roberto vai disponer de outra live normal na Ufologia Express, mas está sabendo que eu estou prestigiando o canal dele, quer dizer que no momento que ele tem um espaço disponível para mim, eu já retorno com um outro tema, mas eu estou guardando um tema super especial para essa live especial de junho. E essa sim vai ser a live que vocês estão esperando. E nessa eu vou ter que, nem que eu tenha que me injetar com café, mas eu vou estar com vocês do princípio ao fim e vocês não vão se arrepender, porque vai ser uma live bomba. Eu não posso nem comentar o que é agora de tão forte que é o tema que vai ser. Mas eu digo para vocês, estejam pendentes do Ufologia Express, que aqui o Roberto vai deixar vocês sabendo o que está passando. E visitem a gente no grupo. Eles sabem que no grupo estão as novidades. No grupo estão tudo que estão passando por ali. Tudo que está dizendo. Deixe suas perguntas no grupo que eu vou respondendo. Eu às vezes demoro um pouco para responder porque não estou o melhor, mas eu sempre respondo a todos. Vocês podem ver que no grupo eu faço um esforço e sempre respondo a todas as pessoas. Tá bem? Olha, deixo vocês um forte abraço e aqui deixo vocês com a lembrança, deixem um likezinho. Esse canal está precisando de likezinhos, tá bem? Muito obrigado. Uma boa noite para todos. Boa noite, professor. Até mais. Pessoal, tá difícil para o professor, né? E eu deixei aí mais uma vez, se vocês puderem contribuir com os novos áudios, a próxima live dele, o rótulo da Caricaneca. Se vocês tiverem dúvida, vocês têm o meu contato aí no WhatsApp, é só me chamar no pessoal,
e a gente troca informação sobre como adquirir essa próxima live e os novos áudios, tá bom? Então, pessoal, muito obrigado pela presença de vocês aqui, foi muito boa. Vocês marcaram aqui, conseguiram comparecer. Essa live eu vou deixar somente para vocês lá no grupo, tá? Não vou abrir ela no YouTube. Beleza? E quem puder adquirir os áudios, eu e o professor agradecemos, tá bom? Muito obrigado para vocês aí. Boa noite a todos. Ótima semana, ótimo domingo amanhã. E até mais. Um abraço, tchau, tchau.